Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início, então, à Literatura Casper de hoje, que vai falar de Campo Geral, uma novela de Guimarães Rosa. Meu nome é Wellington Andrade, eu sou professor da Faculdade Casper Líbero desde 1997, professor de língua portuguesa. Mas antes de tratarmos da obra, eu vou dar uns anúncios aqui do vestibular da Casper Líbero 2021. No próximo dia 25 de setembro, sexta-feira agora, a partir das 14h30, nós teremos o plantão de dúvidas online. Profissionais de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet irão tirar dúvidas dos candidatos a respeito de cada uma das profissões, do mercado de trabalho e dos cursos oferecidos pela Casper. E também no dia 14 de outubro, às 14h30, será a vez do encontro Técnicas de Redação para o Vestibular, comigo mesmo, Wellington Andrade. O evento irá discutir o que é um bom texto dissertativo e irá apresentar algumas técnicas de escrita. Como a redação da Casper conta e equivale a 50% da nota total da prova, vale a pena você conferir. As inscrições já estão abertas, casperlibero.edu.br. Bom, vamos falar então agora de Campo Geral, do escritor Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros do século XX e um dos maiores escritores mundiais de toda a história da literatura. Antes de começar especialmente a falar da obra, vale a pena fazer uma apresentação, digamos que panorâmica, né, dos primeiros livros do Guimarães Rosa. O primeiro mesmo que ele lançou, que normalmente também é tema do vestibular, é o Sagarana, um livro lançado em 1946. E é um livro que, de certa maneira, inaugura um novo tipo de literatura, o chamado regionalismo metafísico. Em 56, 10 anos depois do Sagarana, é a vez de Corpo de Baile, que o escritor lançou em janeiro, certo? Do volume de contos Corpo de Baile faz parte a novela Campo Geral, é a novela inaugural do volume, certo? E naquele mesmo ano, 56, foi um ano muito profícuo para o Guimarães Rosa, ele lançou no mês de julho aquele que é considerado o seu grande romance, a sua grande criação, que é o Grande Sertão Veredas, certo? Bom, a primeira abordagem do Campo Geral aparece na indicação, digamos, do índice da primeira edição do Corpo de Baile. O autor, Guimarães Rosa, trata o Campo Geral como poema. A rigor, ele apresenta todos os contos ou novelas, dependendo da extensão de cada obra, a gente pode classificá-la como um conto mais caudaloso, mais bem desenvolvido, ou então uma novela. E ele diz lá que são, no primeiro índice, é o índice que abre o volume, ele diz que o livro é composto pelos poemas Campo Geral, Uma História de Amor, A História de Lélio e Lina, O Recado do Morro, Lão da Lalão, Cara de Bronze e Buriti. Já vamos ficar com essa informação aqui. O autor trata a obra, Campo Geral, como sendo um poema. Por que seria um poema? Daqui a pouco eu vou desenvolver melhor essa ideia. Mas ocorre que o autor, digamos, faz uma provocação para o leitor, né? Ele faz uma espécie de brincadeira com o leitor, uma brincadeira meio cifrada, e ele também diz que o Corpo de Baile tem um segundo índice, onde o Campo Geral já não aparece mais como poema, e sim aparece como romance. Então, no segundo índice do Corpo de Baile, que é publicado ao final do volume, o Guimarães Rosa divide em dois grandes temas as novelas do volume. O primeiro tema ele chama de gerais, os romances. Desses temas fazem parte Campo Geral, A História de Lélio e Lina, Lão da Lalão, Buriti. Depois, um segundo tema ele chama de parábase. Parábase é a ocasião em que, na velha comédia grega, o coro se afastava da ação teatral e se dirigia diretamente à plateia, tratando de temas, não da peça especialmente, mas de temas contemporâneos à plateia, da época histórica em que a plateia assistia àquela apresentação. Os contos da parábase são Uma História de Amor, O Recado do Morro e Cara de Bronze. Por que eu estou assim, gastando um pouco de tempo falando sobre essas duas atribuições que o Guimarães Rosa, né, dá para a novela Campo Geral? Porque ela tem que ser entendida, essa novela, como sendo um poema, ela tem a estrutura ou a linguagem, ou ela tem um tratamento, digamos que imagético da imagem, tal como se fosse um poema, mas também ela tem uma espécie de estrutura de romance.
Acho que essas são as duas primeiras informações mais relevantes que eu tenho a dizer para vocês aqui em relação a isso. Dentro do gênero romance, uma das maiores tradições do gênero romance é o chamado romance de formação, que tem até inclusive uma expressão em alemão, que é Bildungsroman. É o romance de formação, em que um personagem, na verdade, é apresentado pelo seu processo de desenvolvimento da sua infância, da sua mais tenra idade, até a maturidade. Aqui já faz bastante sentido nós tratarmos a novela Campo Geral como um romance de formação do menino Miguelim. Quem já leu a novela sabe que essa novela vai tratar de um menino pequeno ainda, que vai sendo, que vai amadurecendo ao longo da narrativa e que vai conquistando uma certa sabedoria, um certo entendimento da vida ao longo da narrativa. Agora, o estilo da novela, o estilo de Campo Geral, é um estilo poético. E aí também sobre isso eu vou falar mais especialmente daqui a pouco, certo? Vamos falar sobre o estilo do Guimarães Rosa de maneira geral, que é bastante adequado ao entendimento da novela Campo Geral. Em relação ao uso da língua, como é que o Guimarães Rosa contribui para os estudos, digamos que linguísticos, literários e linguísticos, em relação ao uso que ele faz do chamado estilo do autor? O Guimarães Rosa é conhecido pela instabilidade semântica. O que significa isso? Uma palavra, uma frase, uma ideia tem um sentido que não é tão assertivo assim, não é tão imediatamente reconhecido assim. Esse sentido, às vezes, escapa ao leitor. E aí, uma informação que é dada por esse sentido pode ser completada por um sentido correlato. Não é uma prosa de informação, digamos, facilmente verificável. Não é uma prosa, digamos, de um estilo matemático, objetivo, científico. Não. A prosa trabalha com certas impressões. A palavra significa uma coisa e significa também outra coisa decorrente daquela primeira. A crítica costuma dizer que o Guimarães Rosa é, ao lado da Clarice Lispector, o autor das duas prosas, então, mais perturbadoras no modernismo brasileiro, justamente por essa ótica da instabilidade semântica. Bom, ainda em relação ao estilo, vamos falar sobre as matrizes mínimas do idioma literário do Guimarães Rosa. O centro nervoso da prosa rosiana é a palavra. É sempre por meio da palavra, ou a partir da palavra, que o autor vai construir os seus sentidos, os seus significados. O próprio Guimarães Rosa tem vários textos que ele deixou para nós, no legado dele como escritor, falando sobre a importância da palavra na literatura. Um dos textos diz: a palavra deve vestir-se como uma deusa e erguer-se como um pássaro. Ou seja, a palavra tem que ser bonita, vistosa, poderosa e tem que alçar altos voos. Então, de novo, a prosa rosiana é a prosa organizada sempre em torno de um centro nervoso que é a palavra. Diferentemente da Clarice Lispector, cujo centro nervoso é a frase. Na Clarice é importante sempre analisarmos a sintaxe, como ela organiza palavras em torno de uma frase ou de frases muito especiais. No Guimarães Rosa, não. É a palavra, insisto bastante nessa ideia, que é o centro nervoso da prosa rosiana. Numa carta ao seu amigo João Condé, o Guimarães Rosa também diz: além dos estados líquidos e sólidos, por que não tentar trabalhar a língua também em estado gasoso? Isso é muito bonito, essa imagem é muito bonita. Ou seja, a palavra ela tem densidade, mas ela é volátil como o gás. Não tem a solidificação, não tem, digamos, que o cientificismo do estado sólido, também não é, digamos, uma perda de sentido total como a água, que adquire o contorno da superfície em que ela está inserida. Não, a palavra é um gás. A palavra tem densidade, mas ela escapa, ela é volátil. E, por fim, ainda nessa carta ao João Condé, o Guimarães Rosa diz o seguinte: de certo, que eu amava a língua, apenas não a amo como a mãe severa, mas como a bela amante e companheira. Aqui também é uma imagem belíssima que ele usa de que a língua portuguesa é para o escritor uma amante, com quem ele tem que ter certas afinidades, certas intimidades e, digamos que, uma criação irrestrita. A mãe, talvez seja uma figura mais de poder, uma figura que determina coisas, e a amante não. Com a amante você tem, digamos que, uma liberdade poética e uma liberdade criativa. Ainda falando sobre o estilo do Guimarães Rosa,
vale a pena a gente falar, né, ou tratar, digamos, dos traços gerais dessa prosa. A narrativa não é um fluxo de consciência delirante. Você não está ali, digamos que, tendo acesso à interioridade da mente do Miguelín. Você não está, digamos, sendo franqueado, né, a um fluxo de consciência caótico, desorganizado, digamos que muitas vezes sombrio, não. A língua rosiana é uma língua de objetivações por meio da língua falada. Às vezes é difícil certos sentidos, às vezes o leitor tem que voltar em determinado parágrafo, entender melhor aquela palavra, naquele contexto, mas, por outro lado, existe objetividade o tempo todo, certo? E a experimentação é um autor experimental, como toda a prosa modernista o é, mas a experimentação está no nível do fluxo do nível da consciência, e não do fluxo de consciência. A experimentação está sempre no nível da consciência, é sempre cerebral, certo? Não partilha do irracionalismo do fluxo interior. Então, você pode decompor, você pode fazer brincadeiras, digamos, compreensíveis, facilmente compreensíveis, a partir dessa consciência do escritor em relação ao manejo com a língua. Ainda apresentando de maneira geral o escritor. Observem, porque essas observações, essas informações podem sugerir boas questões do vestibular. As orações coordenadas se sobrepõem às orações subordinadas. Os períodos rosianos são compostos basicamente por coordenação. Existe aqui já uma certa ideia de poesia. A poesia trabalha sempre com uma certa simetria, né, uma certa regularidade e uma certa equivalência de imagens correlatas ou coordenadas. O sentido, essa informação é privilegiada. O sentido rosiano não está na conexão gramatical explícita. O sentido pode se acumular. A poesia é feita dessa maneira, né? Quando você lê um poema, o sentido não está na concatenação lógica de cada palavra tomada em relação a outra. O sentido está na imagem geral ou no acúmulo das palavras, no acúmulo das imagens. Por fim, o que Guimarães Rosa tenta fazer com a língua portuguesa? A linguagem, e a língua, né, especialmente falada no Brasil, tenta recriar a experiência, ou a intensidade da experiência. Essa é uma informação também privilegiada. Vocês vão perceber, o Miguelín procura, né, traduzir o mundo a partir de uma linguagem muito subjetiva, muito particular, mas que também é a linguagem do outro, que é a linguagem do seu grupo social, que é a linguagem da língua brasileira, da língua portuguesa, que é a linguagem do sertão. Isso também deve ficar registrado aqui. O que importa, então, nessa prosa é o acúmulo, como na poesia. O efeito, muitas vezes, é dado pelo curto-circuito, como também na poesia, dos efeitos de sentido. Eu estou fazendo uma apresentação geral, naturalmente, daqui a pouco eu vou examinar algumas passagens do texto, da novela, e eu imagino que isso vai ficar mais claro para vocês. O poder do fluxo desta prosa centra-se sempre na palavra. E uma ambiguidade bastante expressiva existe entre o escrito e o falado, o oral e o escrito. Muitas vezes parece que você está ouvindo uma fala sertaneja, uma fala de alguém do interior do Brasil. Essa fala ela é recriada, de certa maneira, em laboratório, não é uma fala que é tirada de maneira bruta da vida social, não, e colocada no livro. Existe um tratamento, existe um autor por trás desse pesquisador das oralidades, das falas orais brasileiras. Isso é importante porque dessa tensão entre o falado e o escrito, o Guimarães Rosa explora bastante. Vamos, então, agora especialmente falar de campo geral, certo? Qual é a situação básica da obra? Se eu tivesse que reduzir ao mínimo comum, seria o menino Miguelín e a sua descoberta do mundo. Ele é um menino, ele é uma criança em idade de formação, ele tem uma família, ele vive num certo ambiente, numa certa paisagem, geograficamente circunscrita no Brasil, e a partir dessa perspectiva, ele descobre o que é o mundo. Mas vamos brincar um pouco com essa ideia de que a instabilidade semântica do autor está voltada, né, está centrada na ideia da palavra, ou de determinados sentidos da palavra. Eu posso também traduzir essa situação básica do Miguelín da seguinte maneira, fazendo uma brincadeira já com o título da novela. A novela trata de Miguelín e a sua relação com os campos gerais. Eu até colocaria entre aspas aqui campos gerais, porque a rigor, vejam que esse é um bom exercício de instabilidade semântica.
Campo Geral, né, remete especialmente aos Gerais, que é a região do Brasil que o Guimarães Rosa sempre trata nas suas obras, norte de Minas, sul da Bahia, parte de Goiás, hoje em dia Tocantins também. Então, digamos que essa região chamada Gerais é uma região geograficamente marcada para a obra, mas também o menino sofre de um problema de visão, que a gente, leitor, só descobre ao final da narrativa, e a partir do momento em que ele adquire um óculos, ele percebe então que a sua visão se abre num campo geral, certo? Por meio, digamos, de uma coisa muito cientificamente comprovada, o óculos dá acesso, amplia a visão, e ao mesmo tempo, por uma metáfora, esse menino vai crescendo e ele adquire então uma visão mais sofisticada da vida, ou mais complexa da vida. Então vejam, na palavra geral aqui, né, ou gerais, no seu desdobramento, na sua flexão singular plural, já pelo menos 3 sentidos diferentes. A região geográfica, a condição míope do menino, a condição de dificuldade de visão que ele tem, e depois também a sua condição de maturidade psicológica, maturidade existencial. Esse é um bom exemplo, né, da brincadeira que o Guimarães Rosa faz já no título da sua obra. Bom, característica geral da novela. Os personagens não permanecem os mesmos ao longo da narrativa. Então, claro que o protagonista, o Miguelín, né, é com ele que a narrativa vai se ver o tempo todo, vai elegê-lo, né, obviamente, como protagonista. Mas os personagens vão mudando, a gente percebe isso claramente. É o que a gente costuma dizer em crítica literária, todos estão em processo. Nenhum personagem termina a narrativa exatamente como ele começou. Todos estão sofrendo um processo que é um processo do tempo. O tempo está fazendo com que eles amadureçam, ou com que eles mudem, né, de perspectiva. Todos se transformam por uma razão ou por outra. Então vejam, há muitos motivos de transformação na narrativa. Um dos motivos, a inocência. O Miguelín é um menino que vai deixando para trás uma certa inocência perdida, mas também o amor filial, o amor maternal, o amor erótico dos casais, já a gente vai falar sobre isso também, mas também há uma outra razão para a transformação, a morte. Há um evento muito triste que acontece na novela e que faz com que então os personagens se modifiquem a partir desse tema da morte. E também a doença. A doença aqui está ligada ao tema da morte e há também uma exploração muito cômica do tema da doença pelo próprio Miguelín, que em algum momento se sente muito doente a ponto de morrer na narrativa. Mas também o ciúme. O pai do Miguelín, né, tem um ciúmes danado por aquela mulher. Em 2 situações especialmente, ele leva esse ciúme, digamos que é uma radicalidade, é um radicalismo, e aí ele vê alguma coisa, nós vemos como leitores, alguma coisa sendo transformada lá dentro. E a loucura, o ciúme do pai do Miguelín também leva a ele a cometer, digamos que um ato insano. Então vejam, né, os personagens são ditados por transformações, que são transformações ocorridas por motivos especiais. Há uma grande crítica literária, Henriqueta Lisboa, que faz uma leitura especialmente dessa novela, O Campo Geral, e ela trata então da questão do motivo infantil, né? Então vejam, ela diz, é uma novela que trata de um psiquismo. É muito interessante, nós temos acesso ao que acontece com a vida interior do Miguelín, porque nós temos acesso à psique dele, à alma profunda dele, né? Embora não seja narrado em primeira pessoa, o narrador de terceira pessoa, de tempos em tempos, abre a alma do Miguelín para o nosso, digamos, exame, para a nossa observação. Há também, além disso, intuições, né? A narrativa trabalha com a ideia de que o Miguelín tem coisas internas que ele vive lá dentro e que ele, digamos que, transmite para a gente para fora, mas sempre a partir de, não de certezas ou não de razões, e sempre de certas perspectivas intuitivas, né? Sempre existe esse manejo de uma alma humana que vai sendo composta à medida que o personagem vai vivendo certas experiências. E há muitas reações, né? A vida social, a vida, digamos que real, oferece uma oportunidade, uma ação, e o personagem, então, reage diante dela. É uma novela cheia, repleta de experiências afetivas, como a fase, né, da nossa vida, que é a infância, ela é, digamos que, o celeiro das nossas experiências afetivas que vão ser depois desenvolvidas posteriormente. Mas é uma narrativa também que propõe muitas reflexões mentais. O narrador e nós, leitores, conseguimos, de certa maneira,
imaginarmos, né, refletirmos, pensarmos na vida mental do personagem. Temos também problemas morais. Há um episódio especialmente que envolve o tio do Miguelín, e aí o personagem se vê às voltas com um dilema moral. Ele deve ou não entregar o bilhete para a mãe? Se ele entregar o bilhete, ele vai estar traindo o pai? Ou vai estar traindo o núcleo familiar? Tal. A narrativa também trabalha com isso. Ainda pensando no motivo infantil, existe, de certa maneira, um deslumbramento diante da natureza. E essa é uma característica de toda a prosa rosiana. Os personagens se sentem, de certa maneira, encantados com a natureza. Os pássaros, as árvores, as plantas, a paisagem natural encanta, e a paisagem natural, de certa maneira, alumbra ou deslumbra os personagens. Há um desejo, e essa talvez seja a parte que mais nos comove na narrativa da novela Campo Geral, há um desejo de compreender e ser compreendido. O menino quer ser compreendido, e muitas vezes a gente percebe que o pai dele não o compreende, os adultos não o compreendem, né? E o menino também quer compreender, ele quer entender a vida. Como toda criança em idade de formação, ele precisa, né, chegar a uma aprendizagem ou um conhecimento. Há uma coisa muito comovente na narrativa, que é o pudor no sofrimento. O Miguelín muitas vezes sofre calado, e quem conta para nós desse sofrimento é o narrador, né? Não é um sofrimento exagerado, não é um sofrimento barroco, ele é um sofrimento contido, né? Ele vive sob a ótica do pudor. E, por fim, ora há muita contenção, ora há muita timidez e muito controle do personagem, e ora há muitas fantasias. O exemplo talvez mais expressivo, porque inclusive é cômico, são as fantasias de morte que o próprio menino tem a respeito dele mesmo, né? Por boas páginas da narrativa da novela, o Miguelín, a gente se diverte um pouco, embora ele esteja sofrendo, a gente se diverte com o fato de ele estar achando que ele está marcado para morrer. Ele está doente e ele não vai sobreviver durante muito tempo na narrativa. Bom, falando da linguagem do Guimarães Rosa, ainda usando, né, essa autora importante da crítica literária, que é Henriqueta Lisboa. A linguagem é doce, é dúctil, é tenra, porque está ligada à infância, é pitoresca, né, não chega a ser folclórica no nível de fazer um exame acurado do folclore brasileiro, ela é gentil, existe uma delicadeza que perpassa a narrativa o tempo todo. E nessa linguagem, aqui vai uma boa dica para vocês observarem bastante, sobressaem os diminutivos. Eu fiz uma colheita aqui tirada da própria Henriqueta Lisboa. A narrativa trabalha com as seguintes formas: Miguelín, que já é um diminutivo, pertim, pelourim, sozinho, papelim, espim, lugarzinho, menorzinho, ioioim, uma brincadeira aqui, né? um neologismo, durim, xadrezim, direitim, barulhim, demonim, bruxolim, barbim, passarim, beijim, e há tantos outros espalhados na narrativa. Aqui existe uma reprodução, uma tentativa de reproduzir o falar mineiro, a mineirice, o falar interiorano, claro, e ao mesmo tempo uma característica de tentar fazer com que a narrativa ligada ao mundo infantil esteja repleta de diminutivos, que é uma marca, digamos, uma condição da linguagem infantil também. Bom, o que Guimarães Rosa quer com isso? Qual é a objetividade, né? Qual é a intenção do autor para com esse trato do adjetivo? Ele quer dizer que a linguagem está sendo nivelada, né? Está sendo, digamos, que aprumada com o estágio infantil. O narrador está, digamos, que competindo com o personagem e tentando reproduzir a história desse personagem por meio de uma linguagem adequadamente infantil. De tempos em tempos, né, irrompem esses adjetivos diminutivos, ou esses diminutivos todos, com essa intenção. Por fim, lembrando aquilo que eu falei no começo, a respeito da poesia, a linguagem rosiana, o tempo todo, ela tenta reproduzir os estágios da linguagem lírica, da linguagem da poesia. E aí, o narrador, de certa maneira, restaura um estado de exaltação lírica das coisas. Essas informações, como eu falei, são importantes. Bom, eu vou fazer aqui para vocês agora a leitura da abertura da obra, né? Porque ela, de certa maneira, é uma obra cíclica, ela termina como começa. Ao final desse encontro vai ficar mais claro isso.
Como começa Campo Geral? Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome, ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. No meio dos Campos Gerais, mas num covão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Vejam, aqui começa com a marca da incerteza. Um certo Miguelim, já de certa maneira, né, instabiliza quem é esse personagem. Morava com a mãe e o pai, que não são nomeados em nenhum momento, os irmãos sim. Longe daqui, também não há uma certa precisão do local. Depois da vereda do Frango d'Água, nós não temos acesso a essa informação geograficamente e tal, e de outras veredas sem nome. Ou seja, a novela começa com a marca da incerteza. As veredas são pouco conhecidas e em lugar remoto, em ponto remoto, no Mutum. Aí vem uma espécie de objetivação, o nome do lugar, né? Mutum, no dicionário, propriamente, a remissão faz referência a uma ave galinácea da região. E aí depois, então, há uma certa especialização no meio dos Campos Gerais. É a grande imagem que vai perpassar a novela. Mas num covão em trecho de matas, de novo num buraco, num lugar meio que ermo, meio abandonado, certo? Miguelim tinha 8 anos. Aqui é importante porque o narrador, né, digamos que anuncia então que esse menino começa com 8 anos, a novela avança mais um pouco no tempo, e ele vai ser transformado. É o momento, então, da infância em que o personagem vai adquirir, né, certo conhecimento da vida familiar, e da vida social e da vida existencial. Ainda pensando na abertura, quando completara 7, havia saído dali pela primeira vez. O tio Terês levou-o a cavalo à frente da cela para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem que durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. De uma nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte, e lá chove sempre. Vejam, não à toa, o narrador faz questão de evocar uma memória, uma lembrança recente do Miguelim, dizendo que conheceu, na viagem que ele faz para ser crismado com o tio Terês, que é um personagem importante na narrativa, ele conheceu alguém, não fica claro quem é, mas que diz que o Mutum é um lugar bonito. Então é sobre beleza que vai tratar a narrativa. Mas não somente a beleza, digamos, da geografia do lugar, e sim a beleza de amadurecer. A beleza que é uma vida em progressão. Beleza aqui não corresponde somente a coisas positivas. Há muita dor também nessa beleza, certo? E a narrativa vai terminar da mesma maneira, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Bom, vejam, há uma certa ironia aqui, porque logo depois que o narrador evoca essa história da beleza atribuída ao local onde o Miguelim mora, o que surgem são imagens de violência. E há uma ironia, então. Puxa vida, um lugar que recebe a beleza, também, digamos, que recebe a violência. Logo nas primeiras páginas da novela, a gente percebe que o Miguelim recebe uma pedrada na testa, ganha uma pedrada na testa. E o narrador diz, uma coisa quente e peguenta escorria-lhe da testa. Logo depois, o narrador conta uma história que o pai e a mãe fazem com o Miguelim, achando que ele não vai sobreviver, que ele está muito doente, né? Ele é, digamos, banhado no sangue quente de um tatu, o banho no sangue vivo do tatu, que é uma imagem também bastante violenta. Vejam, o sangue da pedrada, o sangue do tatu. Logo depois o narrador faz questão de dizer que o tio Terês trazia na mão um coelho morto ensanguentado. Vejam, existe alguma coisa, né, de descompasso, de assimetria entre a beleza do lugar, logo idilicamente anunciada, e imagens que o Miguelim, como criança, vai viver, né, imagens contraditórias com essa beleza. Imagens, digamos, de sangue, certo? Um pouco mais adiante, o narrador diz, criminosos tão brutos, feito esse brasilino boca de bagre. Aqui existe uma transição, uma oposição bem interessante. Uma coisa é a violência que o menino vive em estágio pessoal, em âmbito familiar e pessoal,
E outra coisa é uma violência que o narrador dá conta, diz que existe na região, a violência de tipo social. Aquele lugar também é assombrado por bandidos violentos, também é assombrado por jagunços. E aqui esse personagem tem um nome muito curioso, Brasilino, né? Naturalmente lembra a ideia de Brasil, e é Brasilino Boca de Bagre, uma imagem também, digamos que grotesca ou violenta. Nós podemos dizer que as violências do campo geral, todas as violências que uma criança sofre naturalmente no seu processo de formação, podem ser divididas em dois âmbitos, as pequenas e as grandes violências, né? E aqui a novela faz questão de explorar isso de maneira muito especial. Quais são as pequenas violências que desde pequeno o Miguelín sofre, certo? E sobretudo nas mãos de um pai que parece não compreendê-lo, um pai que é um sujeito, digamos que autoritário, um certo pai tirânico. O Miguelín gosta muito de uma cachorra, da cachorrinha, e de repente o pai do Miguelín dá a cachorra para uns visitantes que estão passando por ali. E nós percebemos então que o Miguelín sofre com essa, digamos, pequena tirania do seu pai, certo? Por outro lado, o pai, por ser talvez, né, esse sujeito tirânico com os filhos, sofre deles também, dos seus filhos, pequenas violências. A Chica, em algum momento, de raiva do pai, cospe dentro de um copo d'água, mexe com o dedinho para o pai não perceber que o cuspe ali está boiando, né, na superfície da água, e entrega para o pai beber, então. Vejam que é uma violência que é, digamos, retribuída a partir desse pai, como eu falei, tirânico. Por outro lado, há um menino também, que é o Patori, que é um menino maldoso, é um menino que o narrador diz que diabrava, que é um menino que comete pequenas violências. Ele também machuca, né, o Miguelín e seus irmãos, e depois vai sofrer também, digamos, né, uma decorrência terrível dessa sua violência. Bom, ainda pensando nas pequenas violências, o Miguelín rasga a sua calça, a calça é a única que ele tem. Ele chega em casa com a calça rasgada, o que o pai dele manda ele fazer? Tirar a calça para a mãe poder costurar, e enquanto a mãe costura a calça, ele fica nu, certo? Até a mãe acabar de costurar. É uma humilhação, né? Ele, o narrador, deixa bem claro que o menino se sente humilhado, é uma humilhação que equivale a uma pequena violência. Ele, em algum momento, ele lembra de como o pai mata um tatu. O pai tirava a faca, punha a faca nele, o tatu chuchava, e o tatu chiava, izuis, izuis. Vejam, é um modo natural de lidar com o ambiente, né, digamos, dos animais do entorno, mas para o menino, para quem tem 8 anos, é uma violência, uma pequena violência. Um pouco mais para frente, tem uma cena terrível, uma cena, digamos, mais dramática, em que o Miguelín briga com o pai, né, como sempre, ele está sempre em desacordo com aquele pai. O pai, dessa vez, não bate nele, o pai vai para o quintal, pega as gaiolas dos pássaros que o Miguelín cuida com tanto amor, com tanta dedicação, uma por uma, abrindo, soltando embora os passarinhos de Miguelín, depois pisava nas gaiolas e despedaçava. O narrador faz questão de reproduzir, digamos, né, aquilo que eu falei agora há pouco, a linguagem, tentando reproduzir a intensidade da experiência. O narrador tenta reproduzir a tristeza, o dramatismo, a dramaticidade, a violência a que é submetido o Miguelín desde pequeno. Mas também podemos mudar o registro. Essas pequenas violências que dizem respeito, né, a como uma criança indefesa, uma criança ainda em estado de formação, né, vai organizando o mundo à sua volta, essas pequenas violências também são complementadas por grandes violências, certo? A primeira grande violência talvez seja o pai querer espancar a mãe. O menino, o Dito e o Miguelín conversam o tempo todo, né? Em algum momento um diz para o outro, estou com medo de ele, o pai, queira dar em mamãe. Devia ser uma cena recorrente, a narrativa não explora muito isso, mas devia ser recorrente às violências que o pai submetia, né, à mãe o tempo todo. Mas ele também, Miguelín, sofre nas mãos do próprio pai, mas dali já o arrancaram o pai batendo nele e bramando, certo? E aí isso faz com que o menino, então, na sua fantasia, na sua vida interior, que é muito rica, ele imagine que o pai um dia possa, inclusive, matá-lo, né? Possa, sei lá, sacrificá-lo. E o narrador diz, como o pai podia imaginar judiação, querer amarrar um menino no escuro do mato? Isso não acontece, mas o Miguelín, já digamos que tão
é acostumado a essas pequenas violências e a algumas grandes violências, acaba imaginando, projetando, né, criando uma possibilidade de uma violência, digamos que mais grotesca, de um pai, né, supliciando o próprio filho. Essa grande violência equivale ao momento também em que o Patori, aquele menino endiabrado, é encontrado morto de fome, né? Ele acaba matando um sujeito naquela região, ele é perseguido por isso, ele se embrenha no mato para fugir de uma possível vingança, mas ele acaba não aguentando e acaba morrendo, digamos, né, sofrendo também na própria pele o mal que ele causou para os demais. Uma das grandes violências da narrativa, certamente a narrativa se organiza em torno desse episódio, é a morte do Dito, do Ditinho, certo? O narrador diz de maneira muito seca, Miguelim, o Ditinho morreu, né? Se conta para o Miguelim que o irmão morreu. E a partir dessa experiência terrível da perda de uma criança, que digamos que a novela se reestrutura, ela se reconfigura. Mas existem outras oportunidades ainda de grandes violências. O pai matou Luiz Altino. O pai mata um dos possíveis namorados da mãe. Um dos possíveis jagunços, homens do campo, por quem a mãe se apaixona ou se encanta, certo? Ele mata o Luiz Altino. E depois o pai, de tanta culpa, se sentindo tão culpado por esse crime bárbaro que ele comete, ele mesmo foi achado morto. Se enforcou com um cipó, diz a narrativa. Ficou pendurado numa moita grande de Miroró. Vejam, isso tudo, de certa maneira, não desdiz o início da narrativa, mas problematiza a ideia de que aquele lugar, de que o Mutum é um lugar bonito. É bonito sim, mas é bonito para existir, é bonito para amadurecer, é bonito para entender a vida. Não é só bonito porque ali só acontecem coisas, digamos que positivas, não. A narrativa trabalha com um conjunto de símbolos que são, de certa maneira, a munição, a base criativa de grandes obras da literatura. Então, existe o famoso triângulo amoroso, né? No encontro de 15 dias passados, sobre angústia, alguém me perguntou sobre o triângulo amoroso que existe, né, entre os personagens ali. Aqui existe um primeiro triângulo amoroso, mãe, pai e tio Terês. E é um triângulo, digamos, bastante complexo, né? Porque o amante da mãe é o irmão do pai. Existe também um triângulo amoroso que a narrativa desenvolve mais à frente, que é mãe, pai e Luiz Altino, o homem ali do campo, da região, que ajuda o pai nas coisas ali do ambiente onde eles vivem e que acaba também se apaixonando, se envolvendo amorosamente com a mãe, certo? Existe uma situação tipicamente edipiana, edípica, que remete à tragédia grega Édipo Rei, certo? Porque o Miguelim tem uma certa paixão pela mãe e que, por extensão, vira ódio do pai. É a situação básica do Édipo Rei do Sófocles, né, que deu depois, então, que fez com que o Freud desenvolvesse o complexo de Édipo. Então, vejam, a narrativa não explora isso de maneira dramática, de maneira muito intensa, mas fica o tempo todo como sugestão, né, o valor edipiano do amor que o Miguelim tem pela mãe, que ao mesmo tempo se revela ódio do pai. Existe um mito muito caro ao cristianismo, muito caro à Bíblia, quando a vovó Isidra xingava o tio Terês de Caim que matou Abel. Então, os irmãos que entram em conflito, os irmãos que não se dão bem, né? O tio Terês está para o pai, assim como Caim estaria para o Abel. Existe essa imagem, digamos que reproduzida do mito edípico, da situação edípica, quando o Miguelim mesmo chega ao estertor da violência máxima que ele produz, dizendo, quando ele crescesse, matava pai. Em algum momento ele fica com tanto ódio, um ódio tão concentrado desse pai, que ele também, da mesma maneira que ele projetou que o pai estaria, né, supliciando ele, amarrado a uma árvore, ele também projeta a possibilidade de matar o pai. E aí o narrador diz de maneira muito, digamos, sofrida, muito doída. Pai tinha raiva com ele, mas pai não prestava. Existe um certo descompasso ali das relações humanas, das relações familiares mais básicas. De novo, essa é a matéria-prima, digamos, de grandes obras da literatura, romances, peças de teatro, novelas, contos, né, filmes. A matéria sempre, digamos, do núcleo familiar. Mas também, para as coisas não ficarem somente tão pesadas e a gente não acreditar que a narrativa trabalha com uma certa
previsibilidade trágica, existe muito humor. Guimarães Rosa é um autor bem-humorado, e ele explora o humor da linguagem, das palavras, né, das situações sociais. Como é que a cadelinha Pingo de Ouro, aquela que é dada logo no começo, é apresentada? Estava toda sempre magra, doente da saúde. Doente da saúde é uma expressão irônica, né? Uma expressão, digamos, contraditória. Quando o Miguelín acredita que ele está para morrer, o narrador diz: uma vez ele tinha puxado o paletó de Deus. É muito engraçado isso. Ele chegou lá em cima, no céu, praticamente puxou o paletó, só que Deus resolveu, tirou o braço assim e não matou ele, não levou ele embora. Ele pôde, então, voltar para a Terra e continuar vivendo. Há um personagem cômico na narrativa, que é o seu Aristeu, que vai fazer lá o atendimento, então, médico, o atendimento psíquico do Miguelín, quando ele está doente, e o narrador diz: seu Aristeu fazendo engraçadas vênias de dançador, dança aqui é grafado com S, e dança aqui remete à ideia do títere, do mamulengo, do boneco, do ator, do cômico, do bufão. Esse personagem é um personagem tipicamente cômico dentro da narrativa. E o narrador mais para frente diz: para se sarar, basta-se estar doente. Então, de tempos em tempos, o narrador brinca com a possibilidade bem-humorada, cômica, da língua portuguesa. E, sobretudo, da língua, digamos, né, do interior do Brasil. Até hoje, esse traço sobrevive na nossa cultura. Está muito ligado, por exemplo, a uma peça de teatro que virou um filme muito famoso, que é O Alto da Compadecida. O João Grilo tem uma maneira muito engraçada de definir o que é a vida. Mas, por outro lado, como a narrativa é complexa e a narrativa lida com sensações, com emoções, muitas vezes opostas, às vezes contraditórias e às vezes só opostas, o que fica da novela de sentimento maior para a gente é a melancolia. Há um traço de melancolia, uma certa tristeza imemorial, uma certa tristeza atávica que contamina todo o tecido narrativo. Fica todo olhando para a tristeza, não. Você parece mãe. Em algum momento, essa paixão, essa admiração, essa ligação entre o Miguelín e a mãe, essa ligação se dá pela melancolia. Ambos têm uma tristeza, certo? E aí, essa advertência que alguém faz ao Miguelín, você parece mãe, né, une os dois personagens nessa tristeza imemorial. A irmã mais velha diz para o Miguelín: você nasceu em dia de sexta, com os pés no sábado. Quando está alegre por dentro, é que está triste por fora. Vejam de novo a ideia de que o Miguelín tem alguma tristeza interior. Tem alguma coisa, ele é um moleque, ele é um menino, claro, ele é espivetado, né? Ele é um menino ativo, como toda criança dessa idade, mas a irmã diz: olha, alguma coisa acontece dentro de você que faz com que você tenha uma tristeza, certo? Há um diálogo belíssimo do Miguelín com a mãe, quando ele pergunta para a mãe o que é o mar, e a mãe tenta explicar, já que eles vivem no interior do Brasil, e aí o Miguelín conclui: pois mãe, então o mar é que a gente tem saudade? Vejam, a ideia da nostalgia, da saudade, da melancolia, atravessam a narrativa, une Miguelín e sua mãe. Ainda o narrador diz mais para frente: a mãe o olhava com aqueles tristes e bonitos olhos. A ideia da tristeza do olhar triste, é muito interessante, né? Os olhos, segundo a tradição, são o espelho da alma. Se eu tenho um olho triste, alguma coisa de tristeza vai fundo na minha alma. Lembrando que é um romance, né, que o Guimarães Rosa, no segundo índice, chama a novela de romance, e que a grande tradição do romance na literatura ocidental é o romance de formação. Eu trataria agora, especialmente, das aprendizagens que o Miguelín adquire ao longo da narrativa, né? Vamos brincar aqui que é uma novela de pequenas aprendizagens e de grandes aprendizagens. O narrador, naquele jeito entre o oral e o escrito, entre o interiorano, digamos que o universal, ele diz: no começo de tudo tinha um erro. Miguelín conhecia, pouco entendendo. Então vejam, isso é bem interessante. Ele conhecia, pouca coisa ele entendia, mas ao mesmo tempo ele conhecia muito. Né? Parece uma contradição, mas é uma criança sábia, uma criança que está se dispondo a saber, a conhecer. A conversa das pessoas grandes era sempre as mesmas coisas secas, com aquela necessidade de ser brutas, coisas assustadas.
Aqui é ótimo, né? Toda criança sempre acha que o mundo dos adultos é um mundo incompreensível. É um mundo ao qual ele, criança, ela, criança, não tem acesso. E aí o narrador faz, né, expressa essa imagem. Então, Miguelim era Miguelim, acertava no sentir e em redor amoleciam muitas alegrias. Vejam, ele é alguém que sente o mundo. Ele pensa, né, digamos que ele raciocina, mas ele também tem um sentimento. E muitas vezes nós aprendemos não somente pelas ideias que nós adquirimos novas, mas também pelos sentimentos que nos afligem ou que nos tomam de assalto. Uma aprendizagem que ele tem é a aprendizagem da finitude, a aprendizagem da morte, né? A fantasia de Miguelim de que irá morrer ético, né? Écticos, tísico, de que ele vai definhar. Por meio dessa fantasia que ele alimenta ao longo da narrativa, ele também adquire uma certa, digamos, um certo conhecimento do que seja a morte. Embora no momento em que ela mesma, a morte, chega para ele, né, a morte do seu irmão, ele obviamente não está preparado, como ninguém nunca está preparado para a chegada da indesejada das gentes. Vejam que forma linda, que frase linda o narrador usa para falar da aprendizagem do Miguelim. Ele bebia um golinho de velhice. É uma criança que já está aos poucos, né, bebendo, digamos, tomando da bebida da maturidade. O narrador deixa bem claro que a aprendizagem, às vezes, ela ocorre de maneira bruta, de maneira forçada. Mas veio um tempo em que, de vez, virar só tudo de ruim. A gente paga os prazos. Vejam, o narrador vai, de certa maneira, antecipando o que vai acontecer, a terrível, né, digamos, ocorrência da narrativa. E ele avisa, tem uma hora que tudo de ruim vem, né, ao mesmo tempo. Miguelim se perguntando por que era que um bicho ou uma pessoa não pagavam sempre amor com amor, de amizade de outro? Por que será que existe ódio? Por que existe, digamos que, né, diferença de tratamento de sentimentos? Vejam, é a ingenuidade típica da criança que conduz essa pergunta e, ao mesmo tempo, né, o grande entendimento de que a vida é feita entre o bem e o mal. Podemos pensar assim de maneira mais metafísica, de que o narrador está fazendo a grande pergunta que nós nos fazemos desde sempre. Por que o mal existe? Por que não existe somente o bem? E por que se opõe ao bem sempre uma coisa terrível, enigmática, desconhecida, chamada o mal? Ainda pensando nas aprendizagens, vejam, o dito diz, o ruim tem raiva do bom e do ruim. O bom tem pena do ruim e do bom. Assim está certo. O dito, na sua, digamos que imaturidade de criança, já faz um exercício moral sobre o mundo, certo? O ruim tem raiva do bom e do ruim. Já o bom não. O bom tem pena do ruim e do mal. Vejam, o narrador, de tempos em tempos, vai mostrando para nós como o Miguelim é uma criança sábia. Miguelim não sabia. Miguelim quase nunca sabia as coisas das pessoas grandes. Parece uma contradição. Mas logo depois o narrador apresenta uma situação em que o Miguelim tem um entendimento, tem uma aprendizagem. Quando o menino dito morre, uma das cenas mais terríveis, digamos, da novela, né, se não a mais terrível, o narrador não teria outra forma mais poética de comunicar para nós essa dor. Ele diz, todos os dias que depois vieram eram tempos de doer. Tempos de doer. Ali, nesse tempo de doer, o Miguelim está tomando mais um golinho da sua própria velhice, né, da velhice que ele viverá no futuro. A avó Isidra fica preocupada, porque o Miguelim ele se fecha em copas. O Miguelim começa a sofrer, né, melancolicamente a morte do irmão. E a avó Isidra fica preocupada com o fato de ele poder ficar prejudicado da mente e do juízo. A mesma loucura que vai acometer o pai depois, quando mata, né, digamos que o amante da mãe, é uma loucura que a avó Isidra talvez esteja prevendo que o Miguelim vá desenvolver, se ele não sair do seu estado de tristeza, certo? Ainda as aprendizagens, e ele mesmo achava que não gostava mais de ninguém, estirava uma raiva quieta de todos, do pai principal. O narrador deixa claro que o Miguelim tem uma questão de fundo, ele tem um problema com aquele pai, certo? O vaqueiro Saluz diz para ele, você está ficando homem, Miguelim. Romance de formação, certo? Um conto em que o personagem vai adquirindo conhecimentos.
O Miguelin se pergunta a respeito do irmão. De onde era que o dito descobria a verdade dessas coisas? Ele acha que ele não conhece tanto a verdade quanto o dito conhece, apesar de o dito ser um pouquinho menor do que ele. E é uma frase linda, uma frase tipicamente rosiana. O dia que vocês ficarem mais, digamos que, íntimos da prosa rosiana, vocês vão perceber que é uma frase nuclear na obra do Guimarães Rosa, que é: seu Aristeu sabia ser. O Aristeu, que é o cômico, que é o brincalhão, né, digamos que é o bufão, se diz dele: ele sabia ser. Verbo intransitivo, verbo ligado à essência das coisas. Miguelin pergunta: mãe, mas por que então, para que é que acontece tudo? As grandes perguntas primordiais, as grandes perguntas, digamos, né, desde sempre que são feitas, as perguntas, digamos que essenciais. E aí, vamos nos encaminhando aqui para o final do nosso encontro, vamos falar sobre essa imagem belíssima também, que é a imagem do campo geral, aquilo que vai se ampliando diante da visão do personagem. O personagem, nós não sabemos, mas ele tem a visão turva. Ele tem uma dificuldade de enxergar. Podemos fazer uma brincadeira aqui. Ele tem entendimento das coisas, que é um entendimento interior, mas lhe falta, talvez, a visão externa das coisas, porque ele tem uma dificuldade mesmo, né, de visão. E aí o pai diz: tu há de ficar toda a vida bobo, ô Panasco? O pai arreliou. E no mais ralhava sempre, porque Miguelin não enxergava onde pisava. Vivia escorregando e tropeçando, esbarrando, quase caindo nos buracos. Pitosga. Ele era um menino que, coitado, em algum momento ele percebe, ele não tem nitidez das coisas, né? E ele vive tropeçando. Miguelin olhou e não respondeu. Não estava vendo. Era uma plantação brotando da terra lá adiante, mas direito ele não estava enxergando. E aí, aos poucos, nós percebemos que essa visão, da mesma maneira que a maturidade do personagem, essa visão vai se clareando. A visão se clareando é uma expressão tirada de uma letra de música brasileira, que é o Disparada, certo? Miguelin olhou, nem não podia acreditar. Tudo era uma claridade, tudo novo e lindo e diferente. As coisas, as árvores, as caras das pessoas. Vi os grãozinhos de areia, a pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma distância, e tonteava. Aqui e ali, meu Deus, tanta coisa, tudo. Vejam o alumbramento do personagem quando ele põe o óculos do doutor da cidade, ele descobre então que é possível enxergar com nitidez as coisas. Da mesma maneira que o personagem vai adquirindo a aprendizagem, né, a visão dele, a perspectiva de vida dele vai se ampliando, a própria visão dele mesmo, o olho dele, né, prejudicado, também vai se clareando. E aí, vejam que a narrativa tem um momento cíclico, né? O final da narrativa equivale ao começo da narrativa. E Miguelin olhou para todos com tanta força, saiu lá fora. Olhou os matos escuros de cima do morro, aqui em casa, a cerca de Feijão Bravo e São Caetano. O céu, o curral, o quintal, os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou mais longe, o gado pastando perto do brejo, florido de São José, como um algodão, o verde dos buritis na primeira vereda. Vejam a frase: o mutum era bonito. Remete àquela declaração que alguém deu de que aquele lugar era bonito. Agora ele sabia. No começo ele tinha ouvido como informação, agora ele tinha vivido a maturidade das coisas. E ele sabia, é um lugar bonito, tal como na abertura. Aprendizagem final. Um solucinho veio. O que ele lembra? Dito que ele perdeu, a cuca pingo de ouro que ele perdeu e o pai que ele perdeu. Ele sofre as perdas que ele experimentou ao longo da narrativa. Sempre alegre, Miguelin. Sempre alegre, Miguelin. Nem sabia o que era alegria e o que era tristeza. Mãe o beijava. A Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras para a viagem. Paco, Paco, falava, alto, falava. E assim termina a narrativa, remetendo a uma alegria de viajar, que é talvez resultado ou, de certa maneira, né, integrada essa alegria à tristeza do que ele viveu e às perdas que ele viveu. Para terminar, eu diria o seguinte: é uma narrativa que trabalha com a ideia da reprodução mágica da visão infantil. E essa expressão aqui, de novo, é bastante ambígua, visão infantil.
como a criança vê as coisas, como é que a criança organiza a perspectiva das coisas, e como é que essa criança que tinha um problema de visão, de vista, consegue enxergar, né, para além das próprias coisas. Ele, como aprendizagem final, incorpora a lição das plantas, a lição dos bichos, a sabedoria do irmão menor, ele se desenvolve no mundo dos adultos, ele se impressiona pelo milagre da vida. E o milagre da vida, por exemplo, está tanto no papagaio, que aprende, em algum momento aprende, a reproduzir o nome do dito. O papagaio no começo não conseguia dizer, né? Ele era ensinado, mas não conseguia. E do nada, por um golpe, digamos, miraculoso, o papagaio diz, dito, quanto com um par de óculos, por meio do qual o Miguelin consegue ver também a dimensão da vida. Antes de passar para as perguntas, eu faria aqui uma observação importante. Tem um filme chamado Mutum, da Sandra Kogut, de 2007, que é a novela, que é a filmagem dessa novela. Tem somente uma coisa curiosa, os personagens não têm os mesmos nomes da narrativa, mas as situações básicas são as mesmas. Está disponível no YouTube, se vocês querem assistir, vale a pena vocês verem. Mutum, Sandra Kogut, 2007. Eu acho que agora, então, eu passaria para as perguntas. Vamos ver se tem perguntas aqui já de vocês para serem feitas. Temos várias perguntas. Os campos gerais de Miguelin podem ser as diferentes esferas da sua vida e seus sentimentos que ele explora e desenvolve ao longo de todo o livro? Certamente. Como eu falei agora há pouco, campo geral é uma expressão ambígua. É uma expressão que remete à geografia do Brasil, né, aos gerais, norte de Minas, sul da Bahia, Goiás. É o geral da visão dele, que vai se ampliando, e é o geral da vida dele também, que vai, digamos, amadurecendo. Assim como em Angústia, de Graciliano Ramos, seria possível dizer que há uma dialética trágica em campo geral, pelo fato de haver uma circularidade dos acontecimentos que nem sempre são superados dentro de sua estrutura? Linda pergunta, excelente pergunta. Sim, como eu falei agora há pouco, a narrativa é organizada em torno de uma espécie de um círculo, né? De uma esfera. Termina do mesmo jeito que começa. Por outro lado, não cabe aqui a gente discutir a estrutura da tragédia. Tem a imagem circular da tragédia, tem a matéria, digamos que grega da tragédia, né? A matéria, digamos que imemorial, edípica da tragédia, mas tem, digamos que uma saída. Na tragédia, o personagem sempre, tudo que ele faz concorre para a própria derrocada. E o Miguelin não, o Miguelin consegue sair e ele vai em busca do desconhecido. Ele consegue romper o ciclo, né, ao qual ele estava preso no começo. É possível dizer que há uma relação entre Campo Geral e Vidas Secas no que diz respeito à vontade de explorar a complexidade psicológica dos personagens? Ótima pergunta também. Sim, são estilos muito diferentes, né, são propostas literárias muito diferentes. Mas Graciliano Ramos e Guimarães Rosa são autores, né, que têm a predileção pela perscrutação da alma humana. O personagem sempre, digamos que é radiografado no seu mais recôndito do seu ser. E aí sim, existe uma equivalência, embora o corte seja diferente. Lá parece mais sociológico, Vidas Secas, aqui parece mais metafísico, acredito. É correto dizer que Miguelin passou a vida inteira enxergando o mundo pelo olhar dos adultos e após a cena dos óculos ele passa a enxergar o mundo pelos próprios olhos? Não sei se eu concordo muito com essa observação. Não é que ele enxerga pelo olho do adulto. Como toda criança, ele é submetido, digamos, a um padrão do adulto. Mas o narrador deixa bem claro que ele tem uma sabedoria já dele. O narrador, desde o começo, a inocência dele, digamos, né, a maneira muito naif, muito espontânea de ele reagir aos acontecimentos, não é uma contaminação dos adultos. É que, naturalmente, a criança depende muito ainda, né? Ela, digamos, o seu ser é determinado, é expandido pelo ser do pai e da mãe. Então, não sei, eu entendo o que você quer dizer nessa pergunta, mas eu não concordo que o narrador, que o Miguelin só descobre a sua individualidade ao final quando ele coloca o óculos, não. Eu acho que ali existe uma espécie de arremate. O óculos faz com que, de fato, aquele processo que já vinha acontecendo se consagre e seja ritualizado por meio do campo geral. Existe algum período, um tempo da história específico em que ocorre a obra? Não há indícios no texto, porém a utilização de uma linguagem antiquada
para crianças tão jovens, não condizente com os dias atuais? Ótima pergunta. Na verdade, não. O Guimarães Rosa adora indiferenciar os tempos históricos em que as narrativas acontecem. Essa linguagem, vejam bem, essa novela foi lançada em 56, né, junto do volume Corpo de Baile. Em 56, nos anos 50, certamente essa linguagem era muito próxima de uma linguagem interiorana do Brasil, né? Não estamos falando dos dias atuais. Agora, ele não tem a preocupação de determinar propriamente um período histórico. Agora, o que ele faz muito é invocar o passado histórico da língua portuguesa e, muitas vezes, da cultura anterior à língua portuguesa. Guimarães Rosa adora usar palavras em grego, palavras em sânscrito, palavras em línguas muito antigas, muito primitivas, que também, de certa maneira, influenciaram o desenvolvimento posterior da língua portuguesa. E aí é uma espécie de uma operação, né, estilística muito mais sofisticada. Como é possível afirmar que o Mutum é bonito depois de tantos traumas que corrompem o protagonista? Olha, uma pergunta para a gente debater. Ele se sente corrompido, Miguelinho? Ele é violentado por aquilo tudo ou faz parte do crescimento necessário da vida? As pequenas violências, as grandes violências, né, elas são necessárias para que nós adultos cresçamos. Então, não acho que ele seja corrompido, não. Você usou a expressão a palavra corromper. Por outro lado, ele é bonito sim, porque a vida, a despeito de tudo, vale a pena ser vivida. Se eu tivesse que fazer, né, da obra aqui uma espécie de máxima, de um aforismo aqui, eu diria isso, olha, há muita beleza na vida, mesmo a vida nos oferecendo situações trágicas, grotescas, né, digamos que negativas, porque justamente é do caos que é viver que nós extraímos a beleza da vida. É possível comparar a culpa que o pai do Miguelinho sentiu depois de matar Luiz Altino com a culpa que Luiz da Silva sentiu após matar Julião em Angústia? As perguntas são excelentes, vocês são muito bons fazendo perguntas. São experiências, digamos que literárias diferentes, né? Ali, me parece que no Angústia, o personagem tem uma obsessão de traço sociológico, ele é um pária, ele não é a classe, digamos, né, a elite, da qual ele tem inveja, tem uma outra situação. Aqui parece que é uma coisa mais bruta, aqui parece uma coisa mais mitológica, né? O homem que não cabe em si de ciúmes da mulher e mata, digamos, o rival, né? Mata o amante da mulher. Aqui parece que é mais imediato, aqui tem um compromisso mais com o mito edípico. Lá me parece que não, lá aquele crime é mais vivido em âmbito mesmo psíquico-social. Tem um componente ali que é psicológico, mas ao mesmo tempo que a gente viu aqui no encontro, faz 15 dias, de que ele é fruto da sua época sociológica, né? O Luiz da Silva. Essa antítese de grandes e pequenas aprendizagens e sofrimentos que banha a narrativa pode ser associada à ideia de que essas pequenas e grandes experiências moldam o menino para uma visão geral da vida, o campo? Sim, certamente. De novo, a gente não pode cair, digamos que no exercício fácil de transformar isso numa aprendizagem tipo autoajuda, porque o livro não tem nada, né, dessa fraseologia mais padrão, desse senso comum. Mas o livro brinca com a possibilidade de que, na expressão campo geral, né, essa expressão admite várias possibilidades. E a possibilidade de que uma criança, aos 8 anos, está em plena formação, está caminhando para a sua maturidade, e ela há de fazer das experiências trágicas, das experiências dramáticas e das experiências cômicas a matéria fundamental, essencial para a sua vida futura. É um exercício, sim, digamos, né, de preparação para a vida. É possível dizer que o autor recorrentemente traz uma visão maniqueísta dos acontecimentos ocorridos com Miguelinho, a fim de simular um monomito em um plano secundário? Acho que eu não entendi a pergunta. Bruna, você pode voltar um pouquinho? É possível dizer que o autor recorrentemente traz uma visão maniqueísta dos acontecimentos? Não, não é maniqueísta, porque o autor não trabalha com a oposição simples, né, básica entre bem e mal. Não acredito nisso, não. A fim de simular um monomito em um plano secundário, não consigo entender a ideia do monomito em plano secundário. Mas eu acredito assim, o mito, digamos, me parece mais elementar, que é o mito edípico, é experimentado na base da superação. Ele supera, e tal como no Édipo do Sófocles e do Freud. Não existe oposição binária entre bem e o mal. Bem e mal
são opostos complementares da matéria cósmica maior, do entendimento da vida maior. Qual é o significado da figura do mar que Miguelin insiste em querer conhecer, mas sempre tendo a esperança desse sonho sendo esmagado pelos mais velhos? Bonito isso. Então, eu diria o seguinte, para quem mora no interior do Brasil, o mar é uma ideia de felicidade distante, certo? Né? O mar é aquilo que está longe. Logo, por extensão, essa imagem geográfica, uma situação geográfica clara, né? Nós temos dois Brasis, o Brasil da selva e o Brasil da costa. Podemos até brincar com a ideia dos nomes mesmo. Os nomes da Silva são aqueles que ficaram na selva e os nomes da costa são aqueles que foram para o litoral. Esses dois Brasis não se conhecem, não se conversam, certo? E aí, então, o distante passa a ser uma imagem idealizada. E a partir dessa imagem idealizada, ele e a mãe sofrem de melancolia, né? Meio que Mário de Andrade, estou me lembrando de tempos de antes de eu nascer, ou de coisas que eu não vivi. O Miguelin não conhece o mar e já tem saudade dele. É uma imagem metafísica, muito bonita. Podemos afirmar que a intenção de Rosa era criar seu universo ficcional a partir do ponto de vista de um menino? Sim, sem dúvida alguma. Não à toa, o personagem se chama Miguelin, é um diminutivo, e é em torno dessa criança. O motivo infantil é muito claro, nos contos do Primeiras Histórias existem crianças, no Grande Sertão Veredas tem uma criança especialmente ali, tem também uma criança primordial, que é uma das personagens principais, ou seja, o motivo infantil atravessa a obra do Guimarães Rosa. Acredito que todo livro tem por trás das linhas uma moral. Podemos dizer que a desse livro é a possibilidade de observação da felicidade no meio da tragédia? Eu discordo um pouco dessa ideia da moral. Os livros têm ensinamentos, têm aprendizagens, mas a moral é uma coisa muito restrita. Você não lê um livro para ter um conhecimento moral da vida. Muitas vezes os livros, a literatura, a grande literatura, é amoral. Ela pode até ser imoral, mas muitas vezes ela é amoral. Ela discute os problemas maiores da existência e não organizam isso, né? Os grandes livros não organizam isso em termos de receituário, né? Faça isso, faça aquilo. O que você está dizendo aqui, né, da ideia da moral, na verdade, é um grande entendimento que ultrapassa a moral e talvez atinja a ética e atinja a compreensão de existir. É possível, sim, extrair da tragédia algum conhecimento. Embora não sejam tragédias, né, digamos, das mais arrematadas que ele vive aqui, não. Ele vive a tragédia dele é a tragédia, digamos, estar preso a um ciclo natural, mas do qual ele consegue romper no final, certo? Então, eu não sei se é uma moral. A narrativa tem um entendimento, ela transmite para a gente um entendimento, que é o entendimento do próprio menino. Viver é na vida que se aprende. Tudo bem? Eu acho que eu termino aqui, então, com vocês. Lembrando, por favor, que no dia 25 de setembro, sexta-feira, teremos o Plantão de Dúvidas online. E eu volto daqui a um tempo, no dia 14 de outubro, que é uma quarta-feira, às 14h30, para falar de um tema muito importante para vocês que vão fazer o vestibular da Casper Libero, já que a redação equivale a 50% da nota, que são as técnicas de redação para o vestibular, o que é um bom texto dissertativo. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham todas e todos uma boa tarde.